Mais uma vez, bem-vindos. Não sei se estiveram atentos ao primeiro painel, que aparentemente foi bastante otimista sobre o que é que se está a passar no nosso mercado em termos de investimento publicitário. Até se falava de perspectivas de 3% positivas ou até de 5 a 7, se além da publicidade se incluísse o digital e outras áreas como a ativação de eventos. Bruno Almeida, começava por si. Estes números refletem a realidade da Unilever Jerónimo Martins para o próximo ano? Infelizmente não estamos nesses patamares. Acho que também a realidade que percebemos do debate da meia hora atrás é que a forma como hoje olhamos para o mercado de mídia cada vez é mais complexo. E cada vez é mais complexo porque estamos a falar do surgimento de uma plataforma e do meio que é o digital, que cruza o que é a típica comunicação e que tem vasos comunicantes com televisão, com imprensa, com outros meios, com um canal de venda. E isso é algo novo e é algo que absorve budgets das marcas na perspectiva que é uma forma de chegar ao consumidor que nos permite medir o retorno, nos permite ter um contacto direto com o consumidor. Isso é uma mudança fundamental do paradigma de como olhamos para estes meios e por isso é verdade, quando eu ouço estes números, tenho sempre dúvidas na medida de perceber aquilo que eles realmente contêm lá dentro, porque o mundo tornou-se bastante mais complexo do que aquilo que era no passado. Mas parece-lhe que aqui, neste caso, os responsáveis pelas agências de meios queriam passar uma mensagem mais otimista para o lado deles do que o mundo será no a país realidade. Neste momento é de otimismo, apesar de podermos olhar para o mundo dos mídia e não vermos esse otimista provavelmente tão refletido como o gostaríamos para aquilo que são os players nacionais. Mas, do ponto de vista das marcas, obviamente olhamos para o mercado de consumo e olhando para o consumidor num ciclo de economia mais favorável, é importantíssimo o clima de confiança económico que se vive neste momento em Portugal e que obviamente ajuda o consumidor a tomar decisões de compra que provavelmente há 2 anos atrás não estava disposto a tomar. Se juntarmos a isto o fator do turismo, que tem um impacto positivo para muitos negócios a operar em Portugal, é uma ajuda importante. Por exemplo, e que não vosso podemos caso, o turismo esperar. também entra... Obviamente, ou seja, o mercado de gelados, de bebidas, são mercados que, pela sua força no canal de consumo imediato, no canal Horeca, obviamente beneficiam deste aumento da fluxo de consumidores que chegam a Portugal e que, estando muito ou pouco tempo em Portugal, têm que consumir, têm que sentar à mesa para tomar uma refeição, comem um gelado, bebem uma bebida e, desse ponto de vista, isso é um benefício que, obviamente, ajuda a compensar algumas das dificuldades no restante mercado, porque a realidade que nós vemos é que, apesar deste sentimento positivo do ponto de vista do consumidor, continuamos a viver num mercado em que este universo de mídia cada vez está mais fragmentado, o que causa dificuldades aos anunciantes do ponto de vista de gestão dos seus budgets, e por outro lado vivemos também num universo, principalmente quando falamos de produtos de grande consumo e de bens essenciais, onde a pressão sobre preço por parte da distribuição é cada vez mais acentuada, o que obviamente coloca pressão sobre as margens da indústria. Então passemos já para um player da área da distribuição. Bruno Monteiro, ainda voltando ao painel anterior e às perspectivas otimistas e positivas de crescimento, em termos reais, vai acontecer isso no budget do dia e dos supermercados mini preço? Sim, a evolução do nosso investimento publicitário está muito alinhada com o que foi transmitido no painel anterior, até porque é um pouco também essa a evolução do próprio mercado. O que estamos a assistir, e no nosso caso, é se calhar um bocadinho uma reformulação de como é que esse investimento é feito. E de facto, hoje em dia é inevitável falar do digital, da revolução mobile e do impacto que isso está a ter nas pessoas, na vida das pessoas, nos consumidores, e também na própria forma como os budgets de marketing são investidos e na forma também como se faz marketing, porque eu estava agora a pensar um pouco ali no título do painel, que é as prioridades para 2018, e estava a pensar que as prioridades das marcas são as mesmas que sempre foram, não é? Porque os princípios básicos do marketing mantêm-se, princípios como proposta de valor, posicionamento, público-alvo, todos esses princípios mantêm-se.
No entanto, a revolução digital e mobile está de facto a ter um impacto muito grande sobre a forma como se faz marketing e comunicação. E a fragmentação dos mídias, a fragmentação das audiências, hoje em dia implica uma maior complexidade na gestão dos orçamentos de marketing e realmente conseguir utilizar os canais e as técnicas adequadas ao mundo em que vivemos e aos hábitos de compra. Mas imagino que no caso do mini preço, a televisão em sinal aberto continua a ser o principal meio. Exatamente, é o principal meio onde efetuamos o nosso investimento. Mas, por exemplo, neste momento estamos com um projeto que está a ter um impacto muito grande, que foi o lançamento de uma app de fidelização para o cartão mini preço, que está a ter uma adesão fortíssima por parte dos clientes e em que estamos cada vez mais a investir também nesses canais de comunicação diretos com os clientes como formas de aumentar o engagement e de comunicarmos as nossas promoções de preço, por exemplo. E de facto, hoje em dia, os profissionais de marketing, para além de pensarem quais os mídias em que eu vou investir e quanto é que vai para a televisão, quanto é que vai para a internet, quanto é que vai para o outdoor ou para a rádio, têm também que estabelecer como prioridade o desenvolvimento destes novos canais diretos, como o mobile, as próprias redes sociais, para atingir o consumidor e criar um engagement maior com o consumidor que a publicidade dita tradicional talvez não consegue. Vejo já, então, bastante cético em relação à fórmula da publicidade tradicional ou da televisão em sinal aberto. Sim, pode só dar uma ideia de qual, em termos proporcionais, como é que foi evoluindo o investimento na televisão em sinal aberto e no conjunto e depois no digital? Sim, sem entrar em grandes detalhes, eu diria que no retalho alimentar tem havido até um shift mais lento do que noutros setores. Porque o retalho alimentar tem uma característica que estamos a falar de bens perecíveis e portanto, o tema do digital e do offline, quer dizer, o próprio e-commerce vale menos de 1% do retalho alimentar e, portanto, ainda é um meio onde o digital está um pouco mais atrasado na sua implantação até no próprio modelo de negócio. Mas, de facto, o que estamos a assistir porque o mercado... A questão é que as pessoas estão a mudar, os consumidores estão a mudar muito depressa. E realmente, se antes um anúncio de televisão entre o telejornal e a telenovela apanhava ali um share enorme, neste momento isso já não é verdade. E o próprio consumo de TV, com o time shift, as redes sociais, o smartphone, tudo isto está a implicar alterações muito grandes da forma como as pessoas passam os seus tempos, como se entretêm, como se comunicam. E cabe às marcas realmente adaptarem-se a essa mudança do consumidor. E, portanto, de facto, eu acho que os modelos tradicionais do simples anúncio de TV ou do spot rádio já não são os mais eficazes e temos que começar a explorar todos estes canais e técnicas mais sofisticados. No entanto, se há uma grande evolução ao nível dos canais e da forma de chegar ao público-alvo, eu acredito que, ao nível do conteúdo, continua a ser essencial ter um conteúdo relevante. Ou seja, mais uma vez, um princípio básico do marketing, que é impactar o público-alvo com uma mensagem que seja relevante e que lhe provoque o comportamento que nós desejamos, que no meu caso é puxar pessoas aos meus supermercados e fazer com que as pessoas comprem as minhas marcas. Esse princípio básico do marketing mantém-se. Agora, o que é um conteúdo relevante em plena revolução digital e mobile é que também está a mudar um pouco, porque a criatividade continua a ser essencial, mas agora, para além da criatividade, temos que construir conteúdos que se calhar sejam mais personalizados e inclusivamente contextualizados ao momento e ao local onde o consumidor está. Ou seja, que é algo que só o digital... que a tecnologia e o digital vêm de facto potenciar. Eu ainda há pouco tempo vi um exemplo que era realmente quantos de nós é que, quando estamos no aeroporto a preparar-nos para apanhar um avião para irmos de férias, já fomos impactados com uma push notification, com uma oferta de seguro de viagens personalizado. Não é? Isto é um conteúdo que é relevante, que é personalizado e que está contextualizado ao momento e ao local onde eu estou. E eu acho que aí ainda há um grande caminho que as marcas têm de percorrer para realmente conseguirem tirar todo o potencial dos dados que a era digital nos permite.
Muito bem. Miguel Salema Gastão, no caso dos CTT, qual é que será a evolução real do vosso orçamento, tanto em publicidade como em marketing? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. O orçamento não será maior que dos últimos anos. Eu não posso, neste momento, falar sobre ele porque os CTT estão num plano de transformação que será anunciado em breve, mas não será seguramente maior do que o de 2017. Na certeza, porém, dentro daquilo que é o plano de transformação do negócio dos CTT. Os CTT têm 3 áreas de negócio fundamental distintas umas das outras: o correio tradicional, o expresso encomendas muito alavancado no e-commerce e a componente dos serviços financeiros que tem o Banco CTT. Portanto, temos aqui um conjunto de eixos que estamos neste momento a finalizar um plano no sentido de, na transformação daquilo que é o mercado onde estamos inseridos, nestas 3 frentes, podermos potenciar negócio e, portanto, é isso relativamente à questão do orçamento e o budget em concreto, não será maior de 2017. Muito bem. Bruno Almeida, há pouco falávamos da questão da televisão em sinal aberto e às vezes até de alguma, digamos, quebra de eficácia, pensando no perfil, não é, de anunciante que representa, sendo que os canais generalistas não estão a conseguir transformar-se, como por exemplo se falou antes, que aconteceu no caso do meio rádio, que soube reinventar e apresentar novas soluções, há forma dos canais generalistas manterem a posição ou vão caindo à medida que o tempo vai passando? Quer dizer, o cair pode ser um cair em termos absolutos ou em termos relativos. Eu acho que aqui a questão é, com o fragmentar e com o comportamento de um consumidor cada vez mais dividido entre diferentes plataformas de mídia, é óbvio que o trabalho das marcas fica mais complicado de encontrar o meio que consiga dar o retorno certo para a mensagem que se quer passar. E nesse sentido, a televisão vai sempre continuar a ser um meio relevante, principalmente num país como Portugal, que ainda consome muitas horas de televisão live por dia, ainda é um grande consumidor de televisão, e para produtos de grande consumo e de utilização praticamente diária, como são os que nós vendemos, obviamente televisão é o meio que de forma mais rápida e mais imediata ainda nos permite chegar ao máximo de consumidores possíveis. Por isso, desse ponto de vista, a televisão vai manter a sua importância dentro do plano de meios. Agora, a pressão acontece sobre todos os meios que existem disponíveis para utilizar no marketing mix, ou seja, isso é verdade para a televisão, é verdade para a imprensa, é verdade para a rádio, na medida em que cada vez há mais alternativas disponíveis, cada vez o consumidor passa mais horas do seu dia a consumir mídia, seja porque está em mobile, no autocarro, numa paragem de autocarro, quando antigamente via o outdoor era o máximo que podia consumir de mídia, e hoje em dia pode estar a ver um vídeo no YouTube como a ser impactado por um pop-up no seu telemóvel. Por isso, a quantidade de horas despendida a consumir mídia aumentou. E isso faz com que o impacto de cada um dos meios per si apareça como diminuído. E é isso a dificuldade, ainda por cima, num mercado de tamanho reduzido como o português, que se coloca às marcas, que é num cenário em que os budgets não aumentam, como é que é possível conseguir garantir os mesmos níveis de retorno em meios cada vez mais fragmentados e em que cada vez tem mais dificuldade em captar a atenção das suas audiências. E obviamente aí coloca-se também, digamos, o desafio sobre as marcas de conseguirem estar nesses meios com conteúdos que são relevantes e consigam sobressair em relação aos concorrentes diretos, para captar a atenção que é também essa cada vez mais difícil de captar. É curioso que fala-se muito dos conteúdos relevantes, mas as marcas estão a conseguir
captar a atenção dos consumidores? Eu acho que tem-se feito um grande esforço para isso ser feito, ou seja, acho que tem surgido um conjunto de ideias e acho que provavelmente muitos dos casos que vão passar por este palco hoje ao fim do dia são uma boa ilustração de exemplos de bom trabalho de marcas que visam exatamente responder àquilo que é um mercado mais difícil do ponto de vista de consumo de mídia, um consumidor mais exigente e com soluções também qualitativamente melhoras para se destacarem. E obviamente aí é um trabalho de conjunto de agências de meios, de agências de comunicação, de anunciantes, de conseguirem desenvolver essas soluções que consigam esse destaque. Eu acho que há muitas ideias, umas que nascem nos meios mais tradicionais, outras que nascem no digital e que têm conseguido destacar-se e conseguir atingir os objetivos pretendidos pelas marcas. Bruno Monteiro, no caso do Dia e do mini preço, sentem que estão a conseguir ganhar esta guerra de ter conteúdos relevantes? Digo isso porque provavelmente se fôssemos perguntar a um consumidor comum, não é? Como é que via o seu setor, diria que as insígnias apenas comunicam promoções e pouco mais. Sim, sim. Sim, o mercado do retalho alimentar realmente, nos últimos anos, caracterizou-se muito por uma comunicação muito forte em preço. Somos o mercado alimentar ou de retalho alimentar em que o nível das promoções maior peso tem nas vendas do mundo. É um fenómeno muito forte em Portugal, quase 50% das vendas são feitas em promoção, mas na realidade o que eu acho é que se todos comunicarem da mesma forma, promoção, produto, preço, é muito difícil distinguirem-se da concorrência e chamarem a atenção do consumidor, porque hoje em dia, e o Bruno Almeida referiu exatamente isso, o consumo de mídia até está a aumentar e, portanto, a questão é que o nosso cérebro é o mesmo. E, portanto, nós somos impactados com uma quantidade enorme de mensagens e de conteúdos diariamente que cada vez mais é difícil conseguir captar a atenção do consumidor. Quer dizer, estamos todos a ficar com um attention spam equivalente a de um peixe dourado dentro de um aquário, não é? Portanto, hoje em dia é muito difícil conseguirmos ter essa atenção do consumidor. E para termos essa atenção, de facto, é essencial ter conteúdos relevantes, conteúdos que sejam originais e, de certa forma, conteúdos que contem uma história envolvente e que captem a atenção. Olhando para o nosso caso da Dia e do mini preço, nós temos tentado fazê-lo. Posso dar alguns exemplos, por exemplo, esta campanha de Natal que temos agora no ar e se formos a ver, tradicionalmente as campanhas de Natal do retalho alimentar é sempre a família tradicional à volta da mesa de jantar ou da árvore de Natal, algo assim do género. E este ano estamos a fazer algo diferente, exatamente com o objetivo de nos diferenciarmos. Foi quase um reality advertising. Fomos para a rua com um caminhão enorme que simula uma sala de estar e fomos recolher histórias de Natal reais, de pessoas reais. E toda a nossa campanha de Natal são mini contos de Natal contados pelos nossos consumidores. E mais uma vez o que verificamos é que a realidade ultrapassa sempre a ficção. Temos histórias incríveis, histórias muito envolventes, realmente que nos transportam para o verdadeiro espírito de Natal. E é um exemplo de uma campanha em que, de facto, estamos a tentar ter conteúdos relevantes a partir de uma ideia original e diferente. Outro exemplo que lhe posso dar também em que representa esta nossa tentativa de fugir um pouco dos formatos tradicionais teve a ver com o desafio que tivemos de nos posicionarmos com mais força no segmento específico da alimentação para cães, do retalho alimentar. Desenvolvemos uma marca que é a marca AS, que é especializada nesse nicho, e em vez de fazermos o filme tradicional, publicidade, com um cãozinho muito bonito e com o produto, o que decidimos fazer foi, em parceria com a nossa agência de criatividade, foi lançar uma iniciativa denominada Walking Buddies, em que basicamente fomos para o primeiro evento que tivemos foi no Paredão de Cascais,
em que montámos toda uma estrutura com uma série de cães do Canil de Cascais e convidámos as pessoas que estão a fazer o seu walking ou o seu jogging diário pelo Pardão, que muitas vezes o fazem sozinhas, a fazê-lo com um amigo de 4 patas. E no final o que tivemos foi que até muitas dessas pessoas resolveram adotar um dos cães do Canil. Claro que filmámos tudo isto, divulgámos tudo isto, principalmente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Investimos alguma coisa em paid media, mas de facto o grande reach e a grande notoriedade que tivemos desta ação, que foi muito forte, foi através de earned media, de pessoas que realmente se preocupam com os direitos dos animais e que se preocupam com este tema dos cães abandonados nos canis municipais, que fizeram um share da iniciativa e atingimos centenas de milhares de pessoas com um investimento mínimo. E portanto acho que isto é um exemplo de como de facto é possível fazer conteúdos relevantes, conteúdos impactantes, num ecossistema muito saturado das mensagens publicitárias tradicionais. Bruno Almeida, pensando no caso da Unilever Jerónimo Martins, qual é que é o perfil de empresas ou de agências que vocês escolhem para esta área de produção de conteúdos, de brand content? Preferem trabalhar com agências criativas, agências de meios, outro tipo de agências? Eu diria que é uma mistura. No nosso caso, grande parte daquilo que é a produção que colocamos no ar em Portugal tem origem fora de Portugal, por isso o peso daquilo que é o investimento publicitário que fazemos e que deriva de produção realmente local andará na casa dos 10, 15%, não será muito maior do que isso. Mas aí depende muito do projeto e da forma como ele é abordado. Acho que temos excelentes exemplos que conseguiram passar este tipo de mensagem e conseguiram ganhar tração com o consumidor, que foram desenvolvidos em conjunto com a agência de meios. Há o exemplo da campanha desenvolvida para o detergente Surf e com o Homem Surf, o ano passado ganhou um protagonismo enorme e que foi desenvolvida especificamente para o digital, mas que depois tal foi o buzz que gerou e o PR positivo que gerou, que acabou por ser levada para a televisão. E temos outras campanhas que são desenvolvidas de A a Z com agências mais clássicas de comunicação. Mas eu acho que mesmo essas definições hoje em dia tendem a esbater-se, porque no meio digital, a expectativa do ponto de vista de qualidade de produção e realização é diferente daquilo que existia no passado, naquilo que é um meio mais clássico, é que, como televisão. Teoricamente é mais fácil, não é? Mais simples e às vezes até mais barato de produzir, mas pensando, por exemplo, no vosso caso, continuam a preferir criatividade internacional. Continuamos a preferir porque é o nosso modelo de negócio, não é? E há pouco ouvíamos um responsável por uma agência de meios a dizer que muitas vezes essas adaptações deixavam um pouco a desejar. É verdade, é a limitação do modelo de multinacional, que é encontrar o balanço certo entre um filme que funciona igual em todo o mundo, mas que funcione bastante bem em todos os mercados isoladamente onde vai ser implementado. Ou seja, isto é uma equação praticamente impossível, mas aí também a diferença está nas equipas que trabalham localmente e que têm capacidade, em algumas marcas mais do que noutras, de fazer pequenas adaptações que permitam garantir que a mensagem é o mais relevante possível para o público-alvo. Mas há bocado eu estava a dizer, é assim, hoje em dia eu acho que esta separação entre agências de meio, agências de comunicação, below the line, above the line, cada vez tende a esbater mais, porque a importância das ideias cada vez ganha mais peso, e a importância das ideias hoje em dia não tem que ser ideias que tenham que exigir budgets gigantescos a produzir, mas acho que estes exemplos que acabamos de ouvir agora de dia são paradigmáticos de como utilizar o conteúdo quase gerado pelos próprios consumidores tem capacidade para gerar atenção e para fazer as pessoas parar a ouvir a mensagem. E provavelmente algumas destes modelos de comunicação até têm mais capacidade de gerar impacto e retorno do que aquilo que estamos habituados com a comunicação clássica do filme de 20 ou de 30 segundos, com uma história clássica em que se apresenta o produto, a inovação, os benefícios, os pontos discriminatórios, etc., etc., da marca,
que é aquilo que tipicamente o consumidor hoje em dia carrega no botão para andar para a frente, porque já não interessa particularmente. Miguel, também, do lado do CTT também sentem que esta relação com as agências está mais, digamos, está mais fluida, que já não se percebe bem onde é que ficam as fronteiras? Eu gostei imenso do conteúdo do painel anterior e para o CTT e para mim, pessoalmente, acho que o trabalho quer das agências de meio, quer da agência criativa é fundamental para atingir o sucesso e os objetivos, no nosso caso, tendo em conta aquilo a que nos propomos. E temos por hábito no CTT, quando trabalhamos uma campanha, nomeadamente nas reuniões de briefing e em todas as reuniões que fazemos no sentido de analisar o plano, juntar as duas agências. Estão aqui representantes de várias agências, está aqui o Eugénio Chorão da Avas, que desenhou o Corporate Identity do Banco CTT e sabe que assim foi, que trabalhamos em conjunto com a agência de meios, no sentido de aí retirarmos a maior possibilidade de performance daquilo que se quer atingir e que se quer captar. E, portanto, acho que as agências também têm, nomeadamente as agências de meio, têm um papel muito, muito importante, porque a digitalização da economia, a digitalização do negócio veio, de alguma forma, fazer evoluir o negócio onde estamos inseridos e, portanto, para nós a participação e a colaboração, nomeadamente da agência de meios, é fundamental e da agência criativa também, sendo certo que trabalhamos com uma agência portuguesa porque privilegiamos muito o talento português. E é curioso que as coisas estão tão fluidas que penso que há cerca de um ano os próprios CTT lançaram uma ferramenta online que permitia a pequenas e médias empresas criarem as suas próprias campanhas de publicidade. Vamos ver. O que é que isso significou? Era realmente um pequeno serviço ou um sinal de que podem fazer coisas mais ambiciosas e concorrerem, se calhar, com algumas das agências que estão aqui? Não, eu acho que eu sou apologista de que o mercado dita as oportunidades e que o mercado chega para todos. Na certeza, porém, que não queremos competir com as agências criativas nem com as agências de publicidade, longe de nós, tal coisa. Agora, os CTT viviam muito e vivem muito de um negócio físico. E a digitalização da economia obrigou-nos a repensar o nosso posicionamento. E ao contrário do que muitos vaticinavam, de que a digitalização seria a morte anunciada do CTT, nós olhámos para ela como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade através de uma alavanca de crescimento que é o e-commerce, na área de expresso encomendas, e relativamente à plataforma cttads.pt, nós olhámos para o tecido empresarial português e sabemos que cerca de 97%, 98% do tecido empresarial português são pequenos negócios, pequenas e médias empresas. E entendemos que poderíamos criar, através de uma plataforma, uma ferramenta que lhes permita, de alguma forma, desenharem as suas campanhas muito vocacionadas para nichos, porque muitas vezes não têm a possibilidade de chegar a agências criativas que trabalham normalmente grandes e médios anunciantes. Muito bem. Nós agora temos mais ou menos 10 minutos e temos de fazer, e a seguir temos um coffee break, e vamos fazer a ponte para o próximo painel, onde se vai debater as questões do digital e perceber um bocadinho como é que o Google e Facebook estão a interferir neste caso com os publishers e com os grupos de mídia, mas neste caso pensando no vosso trabalho, são grandes aliados, permitem... Eu acho que a palavra aliado pressupõe logo uma temática de guerra, o que não é o caso, por isso eu acho que somos parceiros acima de tudo e eu, obviamente, no nosso mix de comunicação o digital tem vindo a ganhar peso, como em todo o mercado. Tem vindo a ganhar peso porque, de facto, o consumidor, e quando pensamos em alguns targets provavelmente mais jovens, é das poucas formas que temos de os conseguir alcançar com o impacto que desejamos. E, nesse sentido,
Para além disto... Ou seja, se não fosse o Google e o Facebook, não havia Não é só o meio Google para conseguir chegar quando falamos a em target digital, jovem. não é só o Google e Facebook. Há muito para além de Google e Facebook. Obviamente, Google e Facebook têm uma cota de mercado muito significativa, mas falando especificamente dos jovens, os jovens não consomem só Facebook e YouTube, há mais consumo que eles fazem em digital e lá está, e com o tempo a tendência de fragmentação também desse consumo vai continuar a evoluir e aí também oportunidades surgirão para publishers locais com conteúdos de boa qualidade a serem feitos, muitas vezes especificamente para o digital, e há bons exemplos de algumas experiências nessa área. Mas voltando à questão, o Google e o Facebook são parceiros, e são parceiros acima de tudo numa curva de aprendizagem que nós tivemos que percorrer enquanto organização, de garantir que as equipas que estão dentro da Unilever percebem do digital e compreendem como é que o trabalho no digital é diferente de um meio mais tradicional. E esta curva de aprendizagem, aquilo que temos feito é socorrermos destes nossos parceiros para nos ajudarem a sermos o mais rápidos possíveis a aprender e a conhecer as novas realidades do mundo digital. Com uma dificuldade e uma agravante que é o mundo digital, para além de ser novo, está em constante evolução. Nós falamos hoje de um GRP, há 20 anos falava-se do mesmo GRP, não é preciso saber muito mais. Há 2 anos atrás em YouTube falava-se de pre-rolls, agora fala-se de anúncios de 6 segundos, as métricas não são conciliáveis nem sincronizáveis entre operadores, o que levanta uma dificuldade acrescida do ponto de vista de pós-avaliação de campanhas. Por isso há aqui um conjunto enorme de desafios que se colocam. Há um desafio ainda importante que acho que aqui provavelmente o choque geracional também traz para dentro das organizações, que é garantir aquilo que é o elemento sexy do digital não ser confundido com aquilo que são os objetivos de negócio. Porque muitas vezes o que acontece e o risco que existe é o digital levar-nos a trabalhar em coisas que são demasiado nicho e de pequenina dimensão face àquilo que são os objetivos de negócio, que é conseguir comunicar com o máximo de escala possível e contactando o máximo de consumidores possíveis. E o nosso modelo de negócio, por muita inteligência artificial que queiramos pôr ou muito data que queiramos pôr, ainda não estamos num momento, nem temos os recursos suficientes para andar a fazer comunicações one-to-one, nem ten-to-ten. Por isso temos que falar para centenas de milhares de pessoas de cada vez. Para ter uma ideia, o Google e o Facebook representam que percentagem do vosso investimento no digital? Representam à volta de 50%. Talvez um bocado mais do que isso. Bruno Monteiro, e no caso do dia? Em termos do nosso media mix, eu diria que a principal evolução que vai haver é realmente uma transferência do investimento em TV para o investimento em digital. E aí, tal como no caso da Unilever, o Facebook e o Google, se incluirmos o YouTube, são realmente dominantes, captam a maioria do investimento de digital. Sendo que, ao nível nomeadamente do Facebook, há aqui 2 vertentes. Não é? Há uma vertente de usar o Facebook como mais um canal de comunicação das nossas campanhas, onde passamos, por exemplo, os nossos vídeos. Curiosamente, às vezes temos alguns dos nossos dogmas postos em causa, de que no digital as pessoas não têm paciência para ver vídeos publicitários muito longos e têm que ser vídeos muito curtos. Mas na realidade, quando o vídeo é uma história envolvente e impactante, o que estamos a assistir é que de facto as pessoas até assistem durante mais tempo do que na própria televisão, e isso está a acontecer, por exemplo, com esta campanha digital e mesmo com vídeos que fizemos da campanha dos Walking Buddies que referi anteriormente. Mas o Facebook também tem uma outra vertente, que é a vertente da gestão de uma comunidade de fãs, de clientes, de consumidores, de pessoas que frequentam as nossas lojas e compram os nossos produtos, e aí realmente há que ter um outro cuidado, porque tal como o Bruno Almeida também referiu,
aqui o nível de comunicação é diferente, é distinto da TV em que comunicamos a mesma mensagem para milhões de pessoas. Temos que ter aqui uma comunicação mais focada, uma comunicação, lá está, que no ideal seria one-to-one, e ter mais uma vertente de gestão de uma comunidade de clientes e não apenas um canal de comunicação. Aqui quando fazia a ligação com o painel seguinte, era um pouco para perceber se, digamos, estes dois gigantes apresentam ferramentas e níveis de eficácia bastante grandes em comparação com os publishers nacionais e projetos digitais nacionais. De facto, em termos depois das métricas e dos números, quando comparamos o reach, por exemplo, que conseguimos no Facebook com o reach que conseguimos numa campanha mais tradicional de display em publishers, os números são distintos. Mas lá está, depois também o valor desse mesmo contacto, desses números, desses contactos que conseguimos atingir, também é bastante variável, não é? E de facto, o valor inerente a ter uma comunicação num player de referência dos mídia nacional também é muito elevado. E portanto, tudo isto ainda é muito relativo. Ou seja, valoriza a questão das marcas de mídia nacionais. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o prestígio de um player de mídia com conteúdos relevantes, ainda para mais nesta época das fake news em que vivemos, também traz valor acrescentado à comunicação que os anunciantes fazem. Miguel, e no caso dos CTT, quando se pensa em digital e investimento digital, Google e Facebook são importantes, ou os vossos projetos vão por outras áreas? Nós temos cerca de 35% do nosso budget alocado ao investimento no digital. No ponto de vista de negócio no Facebook, não muito, porque os CTT não utilizam o Facebook para comunicar produtos e serviço. Temos um conjunto de áreas temáticas mais no âmbito da responsabilidade social e da cidadania empresarial, sendo certo que no Google, sim, é um veículo que estamos neste momento a utilizar bastante. Também pegando nas palavras iniciais do Bruno, neste momento para a nossa área digital e social media tem sido de aprendizagem em articulação com a nossa agência de meios, e sim, olhamos para o digital hoje com uma grande oportunidade, na certeza de, porém, consideramos que os mídias tradicionais são também um veículo de excelência de comunicação e do qual alocamos grande parte do nosso investimento. Muito bem, só mesmo para terminar, uma questão comum para os três e de resposta rápida. Miguel, em termos de marketing dos CTT, e também depois irei perguntar no vosso caso, qual é que é o principal receio ou preocupação que tem para o próximo ano? Não era rasteira. O principal receio? Não temos nenhum receio em mente, na certeza, porém, de que queremos continuar este plano de transformação no sentido de posicionar os CTT como grande empresa nacional, no sentido de continuar a servir as populações, servir os portugueses, apostar nas nossas alavancas de crescimento, a Expresso Encomendas, os serviços financeiros e o Banco CTT, e, obviamente, no final do dia, criar valor para entregar ao acionista. Bruno Monteiro. Em termos de receio, não me veio assim nenhuma ideia específica à cabeça. Eu, se calhar, responderia antes que, na minha opinião, e temos estado aqui a falar muito de comunicação e de compra de mídia, etc., cada vez mais uma prioridade do marketing tem a ver muito com a customer experience, com a experiência que, de facto, prestamos aos nossos clientes e, de facto, cada vez mais é uma prioridade das marcas mapear toda a customer journey dos nossos clientes e não de uma forma isolada, canal a canal, não cross-channel, porque hoje, como já foi referido até no painel anterior, o cliente é omnicanal e utiliza diferentes canais em diferentes momentos, em diferentes fases do processo de decisão de compra e de facto, o tema da Customer Experience é um grande desafio ao nível do marketing no ano que vem e nos próximos anos.
Bruno Almeida, pode não ser preocupação, pode ser prioridade, tendo em conta as respostas anteriores. Receio, pegando em receio, o receio é só porque o nosso negócio depende da confiança do consumidor em querer consumir numa expectativa de rendimentos futuros e desse ponto de vista é garantir que esta onda de confiança que existe no país se mantenha e se traduza em consumo. Por isso, enquanto a economia crescer e crescer alavancada em consumo privado, obviamente vai haver oportunidades para as empresas que estão no mercado, sejam elas distribuição, sejam elas os produtores, distribuidores de marcas, o que vai obviamente permitir que todo este ecossistema de agências de comunicação, de meios, de publishers consiga crescer e consiga evoluir pelo menos em linha com aquilo que foram as percentagens expressas pelo painel anterior, o que seria muito salutar se assim acontecesse. Muito bem, agradeço muito a vossa preocupação. Eu acho que isto é quase histórico, 2 painéis seguidos otimistas. Acho que se calhar há 2 ou 3 anos em conferências deste género o cenário seria bastante diferente. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado. Nós vamos agora para um coffee break de 15 minutos e já voltamos. Obrigado.